Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Prontos para mais um estudo, para mais uma jornada. Hoje a gente está terminando esse módulo e na próxima aula teremos novidades, tá? Que vai ser exatamente, vamos começar a trabalhar o Aleph Beit. O Aleph Beit, isso é o alfabeto hebraico, a gente chama de Aleph Beit. E, consequentemente, teremos novidades na nossa meditação. Retornaremos falando, com certeza, a meditação com os nomes do sagrado, mas o diferencial, a partir da próxima aula, falando do alfabeto Aleph Beit, é que nós vamos fazer a meditação seguindo, né, as iniciais de cada letra, tá? Então, no primeiro dia vai ser, na primeira semana, né, na próxima aula vai ser o Aleph, depois vai ser o Bet, depois vai ser o Gimel e assim sucessivamente. Então, eu espero que você esteja pronto, eu espero que você esteja pronta para a aula de hoje. E sem mais delongas, vamos nós! Bem, Raverim, como vocês já viram, hoje nós vamos estar falando de Asiá, que é o mundo da ação, que é onde nós estamos literalmente vivendo hoje. Literalmente vai depender do ponto de vista, mas enfim, é onde nós estamos vivendo e é nesse mundo que o sagrado, ou é nessa dimensão de Asiá, nesse Olam, que o sagrado nos deu para que a gente possa manifestar a glória dele. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, nós já falamos, na primeira aula falamos de Atzilut, que é o mundo da emanação, falamos de Beriá, que é o mundo da criação. Semana passada falamos de Yetzirah, que é o mundo da formação, e hoje nós vamos estar falando de Asiá, que é o mundo da ação. Então, como vocês estão vendo aí, nessa estrutura da árvore da vida, da Cabala, Asiá é o mais baixo dos quatro mundos, ou em hebraico dos Olamot, tá? Então, Asiá é o mais baixo dos quatro mundos espirituais, que vai representar o mundo da ação e da materialidade. E a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Asiá está diretamente relacionado ao plano físico e às interações concretas do ser humano com a realidade. O que isso daqui significa? Tudo que a gente viu, Atzilut, Beriá e Yetzirah, isso tudo está num plano espiritual. Então, assim, é aquela frase, né, que a gente sempre ouviu falar, que se a gente quer alguma coisa, tem que trazer do mundo espiritual. Então, isso é o que a gente aprendeu nas 3 aulas passadas, como que as coisas, primeiro elas precisam se manifestar, né, na vontade do sagrado, que vai estar lá em Atzilut, aí depois a gente vem para Beriá, que é onde a gente começa a criar, né, a criar no sentido de dar uma forma, né, àquela ideia. E a gente viu ontem, deixa eu voltar aqui, e a gente viu ontem na formação, que semana passada, a gente viu semana passada, que é Yetzirah. E aí, o que acontece? A gente viu que começa a se formar. Então, só recapitulando, se você está vendo pelo YouTube, então, é claro que você precisa ver as aulas anteriores. Então, assim, a gente tem a vontade absoluta do sagrado, Atzilut. E aí a gente começa tal coisa, vou fazer como e tal, enfim. E isso é Beriá, começa já a esquematizar. Já na formação, a gente já começa literalmente a separar os elementos que a gente vai precisar para executar aquela ação, e quando a gente de fato começa a realizar, então a gente está em Asiá. Então esse é o mundo que nós estamos hoje. E aí a gente tem uma referência falando do mundo de Asiá, que é exatamente Bereshit 2:9, que diz o seguinte: e formou o Eterno o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Então, aqui duas ou três coisas que é importante a gente observar aqui. Primeiro, que quando fala homem, está traduzido como homem, mas a palavra aqui é Adão. Mas Adão não é um homem, ok? Isso é importante a gente citar. Quando fala ali que o Eterno formou o homem, não está falando que ele criou um ser humano. Sim, mas vamos ampliar o conceito, tá? Adão também significa humanidade. Então, está significando o que ali? Que o Eterno soprou nas narinas da humanidade, tá certo?
E ali alma vivente é Nefesh Hayah, tá? Então o Eterno soprou a gente vai estudar mais para frente os 5 níveis da alma. Então o Eterno soprou esse fôlego de vida em nós, que é o Nefesh Hayah. Então esse versículo ele ilustra o conceito fundamental de Asiá, que é o ser humano foi criado do pó da terra. Isso significa que nós fomos, isso é óbvio, né? Mas precisa ser dito para que você compreenda, nós fomos criados e formados de uma substância material e que recebemos a Neshama, que é a alma, diretamente do sagrado. Quando fala que a gente foi criado de algo material, que é o óbvio, está relacionado a quê? Que nós não somos seres 100% exclusivamente, unicamente, prioritariamente espirituais. Certo? Então, assim, nós somos seres humanos, carnais no sentido de carne e osso, tá? Não no sentido pejorativo, né? Que se usa em algumas tradições religiosas, mas nós somos seres humanos, carnais, de novo, de carne e osso. Então, é aqui que a gente precisa manifestar toda a nossa espiritualidade, a gente vai ver isso mais à frente. Então, quando eu digo que nós somos seres 100% carnais, isso também significa que nós temos essa dimensão aqui para manifestar a glória do sagrado. Então, assim, uma coisa que vai contra a perspectiva judaica é literalmente se tornar um ermitão, sabe? Assim, você ir, um exemplo aqui qualquer, ir lá pro pico do Everest, né? Um exemplo absurdo aqui, e ficar lá pro resto da vida meditando e adquirindo espiritualidade. Claro que no Everest não dá para fazer isso, né, pessoal? Tô dando exemplo aqui para não ficar tão óbvio o que eu quero dizer. Então, assim, isso não é espiritualidade para o sagrado, tá? Espiritualidade para o sagrado é a gente estar no meio do povão, literalmente expressando ele, e não isolado numa ilha deserta, que, claro, o Everest não é uma ilha deserta, mas estou dando outro exemplo aqui, tá certo? Então, isso é importante a gente ressaltar. Então, mesmo que a gente esteja vivendo no mundo da ação, nós carregamos uma centelha espiritual que precisa ser manifestada no meio das nossas ações. Então é isso que eu estava falando. Somos 100%, nós somos 100% humanos, materiais e carnais, e também precisamos ao mesmo tempo ser 100% espirituais. Então, assim, não é 50% espiritual e 50% material. Não é 49 e 51. Não existe essa porcentagem. Não existe esse equilíbrio de 50 a 50. E também nem um pouco, eu vou ser 51 espiritual e 49 físico. Não, eu vou ser 49 físico e 51 espiritual. Não, não é isso. Nós precisamos ser 100%, aqui ó, 100% espirituais e 100% materiais, ao mesmo tempo, ok? E você vai entender isso com muita clareza, porque isso, pessoal, eu falo porque eu já vim de uma outra instituição, vamos colocar dessa forma, eu vim de uma outra instituição ou de outro sistema religioso, apesar de que judaísmo não é religião, a Bíblia não é religião, é um estilo de vida, mas enfim, eu vim de uma religião que, para ser espiritual, eu tinha que basicamente me isolar do mundo, porque essa é a expressão, você tem que se isolar do mundo. Não, biblicamente falando, na visão judaica e na visão da Cabala, como a gente vai estar estudando aqui hoje, isso não é espiritualidade. Espiritualidade não é eu ficar em casa, trancada no meu quarto, lendo a Bíblia e orando. Espiritualidade é eu estar lá na escola, no trabalho, na faculdade, na padaria, na praia, aonde quer que eu esteja, ali eu preciso manifestar a espiritualidade que eu tenho. Tá? Então vamos lá. Como que a gente pode também aqui, a gente vai falar das Sefirot dentro do mundo de Asiá. Isso, aí como que a gente pode, não só como a gente pode, como que a gente deve, né, manifestar Asiá, as Sefirot em Asiá. Então, a energia divina se manifesta no mundo físico. Como que isso acontece? Então vamos lá. A pergunta aqui para você: como que a energia divina se manifesta no mundo físico? Pensando também nesse caso, aqui a gente vai estar falando de Sefirot, pensando nas emanações.
como que as emanações do sagrado, ok? Elas se manifestam no mundo físico. A gente está falando de emanações, está falando de Sefirot, que nós estudamos no módulo passado. Se não me falha a memória, sim, foi o módulo passado. Então, mais uma vez, se você não viu, assista os vídeos anteriores. É importantíssimo, tá, pessoal? Que a gente siga uma sequência para que você possa ter uma linha de pensamento. Então, assim, esse curso foi construído para que você entenda o que aconteceu antes do mundo ser criado, e aí a gente vem nessa sequência até chegar quando a gente estiver, de fato, no Gan Eden, tá certo? No caso, no Olam Rabá. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte, se você está assistindo pelo YouTube e você é membro da nossa comunidade, tá? Você está assistindo pelo YouTube, eu vou te aconselhar a assistir dentro do seu ambiente de crescimento, da área de alunos. Por quê? Porque é o seguinte, no final, não só você que já é membro, como você que está vendo pelo YouTube que ainda não é membro, se você quiser o certificado, vai precisar passar, de certa forma, por tudo isso lá dentro do ambiente de crescimento, tá certo? E claro, deixando aqui claro, todas as nossas... a parte prática desse conteúdo eu não vou mencionar aqui, vão ficar tudo lá no ambiente de crescimento, tá? Para que você possa ter acesso. Então, dando sequência aqui, bom, cada um dos mundos superiores, que é o Atzilut, Beriah e Yetzirah, representa dimensões mais espirituais da existência. Porém, Asiá é onde as forças se concretizam. Então, nós falamos isso em relação a Malhut, que Malhut, nesse caso, né, falando da árvore da vida, Malhut é onde a gente tem a menor incidência da luz do Criador, né? Então ela vem de, deixa eu colocar aqui de novo, ela vem de Keter, tá? Ela vem de Keter, que é a primeira esfera lá em cima, a emanação do sagrado, que é a coroa, e ela vem, né, fazendo um raio até chegar em Malhut. Então, a gente não tem como precisar isso, é só didaticamente falando, supondo que a gente tem 100% da emanação do sagrado em Keter. Quando eu cheguei em Malhut, se a gente for fazer bem mesmo proporcional, a gente só tem 10%, que não é isso, tá? Eu tô falando didático. Então, Malhut está onde? Que é o reino, né? Onde a gente tem a menor incidência de luz do sagrado, a gente está onde? Em Asiá, que é no mundo da ação. Então, tudo aquilo que vem desde Keter até Yesod, que são as emanações do sagrado, e desde que a gente tem de Atzilut até Yetzirah, que são os Olamot, tudo isso se condensa em Asiá. Mas da forma que eu estou falando aqui, assim, humanamente falando, né, tentando pegar uma linha de raciocínio, isso deveria ser o quê? Então, quando chegar em Malhut, quando chegar em Asiá, a gente tem, então, o fluxo total. Não é assim. Vai, digamos assim, diminuindo a voltagem, tá? Voltando à minha tela. Então, vamos lá. Keter em Asiá. Como que Keter se manifesta em Asiá? Keter a gente já sabe que é a vontade do sagrado, então ela se manifesta na ação humana. Então a vontade do sagrado se manifesta através da ação humana. Então assim, o sagrado quer algo. Como que esse algo vai acontecer? Através das minhas ações, através das suas ações. Então assim, eu vou usar uma expressão totalmente didática, tá? Totalmente, por favor. O Eterno depende das nossas ações para se manifestar no mundo, ok? Por que eu digo que ele depende e que ele não depende? Tá certo? Ele não depende, é que eu não consigo... Eu costumo dizer que meu vocabulário é tão fraco, tão curto, tão pequeno, que às vezes me faltam expressões para conseguir verbalizar o que eu tenho em mente, o que eu estou sentindo. Então, assim, o Eterno não depende, ele é o Todo-Poderoso e ponto. A gente não está discutindo se ele é soberano ou não é, se ele é poderoso ou não, a gente não está discutindo isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o Eterno, ele nos criou para sermos parceiros dele. Então, se eu não faço a minha parte nessa parceria, automaticamente alguma coisa vai dar errado. Pensa o seguinte, seja na sua casa, seja no seu trabalho, nós vivemos em sociedade, o que consequentemente faz com que a gente viva a gente vive fazendo trabalho em equipe, mesmo que a gente não perceba. A gente vive fazendo trabalho em equipe. Um exemplo muito simples, tá? Vamos pensar que é um casal. Por que algumas mulheres
reclamam. Por que alguns casamentos não dão certo? Porque um dos parceiros não cumpre a sua parte. E aí vai quebrar. Consegue entender? Então eu estou falando disso. O Eterno nos criou para sermos parceiros dele. O Eterno nos criou para sermos colaboradores dele. Radassa, me dá uma base bíblica, te dou duas. A primeira é a parábola do administrador e a outra dos talentos. Certo? Então, assim, o Eterno nos deu, nos convocou para sermos parceiros dele, sermos sócios dele, e também ele nos capacitou com os talentos para que ele possa, então, através de nós, fazer deste mundo um mundo melhor. Ok? Então, Hormá e Biná em Asiá. Então, é a sabedoria aplicada na vida prática. Então, a sabedoria do sagrado, que é Hormá, e Biná, que é o entendimento, como que eu aplico essa sabedoria? Então, quando a gente... o sagrado tem algo, de novo. Então, quando eu adquiro a sabedoria e sei como aplicar, automaticamente eu estou manifestando a Hormá e a Biná. Hesed e Gevurá em Asiá, o equilíbrio entre dar e restringir, como em atos de justiça e bondade. Só um detalhe aqui, pessoal, não sei se você está dando para perceber, mas nós falamos de todas as sefirot e que, claro, cada sefirá, que é uma emanação, também vai ser chamado de midá ou midot, que são características. Então, você está vendo, eu vou voltar em Hesed e Gevurá, eu estou falando o seguinte, que Hesed e Gevurá é o equilíbrio entre dar e restringir. Isso eu vou fazer como? Eu vou fazer de que forma? Não tem como. Vamos pensar que uma pessoa que, longe de nós, né, está em coma. Como que ela manifesta tudo isso? Não manifesta. Então, é porque ela teoricamente, ela está viva? Está viva. Mas você, assim, ela só está literalmente só está com o fôlego de vida ali, que é o primeiro nível da alma, não o fôlego de vida. Ela só está com a nefesh, que é aquela porção, a alma animal, né? Só para mantê-la respirando. Tá? Quando eu falo de viva, não quero ser grosseira com ninguém que, porventura, tem até um familiar, um amigo, alguém querido nessa situação, mas é uma pessoa que está em estado vegetativo. Então, assim, ela está semi-morta. No sentido de quê, pessoal? Semi-morta no sentido de ela não está manifestando a vida na sua plenitude, como eu e você estamos manifestando, tá certo? Então, até que ela passe pelo processo dela e volte, essa pessoa, né? Passe pelo processo dela e volte a ter, né, Urua, Neshama e Hayai e Eridá, só para justos, né? Só para Tzadikim. Então aí sim ela vai ter a vida plena, digamos assim, ok? Então são as nossas ações que é Asiá. Tiferet é a beleza da harmonia moral refletida na vida cotidiana. A gente já falou aqui 500 vezes que Tiferet ela tá muito ligado com o ato de trazer pessoas em Techuvá. Mas também tem outro detalhe. A moralidade, sabe? A beleza da moralidade. A beleza, moralidade não é o puritanismo, tá? A beleza da moralidade, deixa eu me organizar aqui, que é isso. A beleza da moralidade no sentido da ética. Não é da ética pela ética, não é a ética de Harvard, entende? É a ética do sagrado, que a gente vai ver de certa forma resumida, né, lá em Shemot 20, que são os 10 pronunciamentos. Então a gente não tem 10 mandamentos, a gente tem 10 pronunciamentos e cada um daqueles pronunciamentos tem as suas ramificações e os nossos sábios dizem que existem 613 mitzvot, que são 613 mandamentos, ok? Não existe 10 mandamentos, o que existe são 10 pronunciamentos e, de novo, e dentro de cada pronunciamento tem as suas ramificações. Radassa, então, significa que eu tenho que executar, realizar, cumprir os 613 mandamentos? Claro que não.
Agora você está falando na minha língua, não tem que cumprir mandamento nenhum, porque a lei já passou. Não, a lei não passou, tá? Por que a lei não passou? Porque essa tradução totalmente 100% tendenciosa, 1000% tendenciosa, tem como finalidade fazer com que a gente transgrida a Torá. Então vamos lá, pessoal. No mesmo lugar que diz para guardar o Shabat, se você não guarda, você diz que a lei já passou. Então, se você é pai e mãe, você também não precisa pedir para o seu filho te honrar, porque está no mesmo lugar isso. No mesmo lugar também está dizendo para amar o sagrado de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. No mesmo lugar está dizendo para não cobiçar. Por que alguns mandamentos que são, alguns pronunciamentos, né? Que nos trazem benefícios e que não fazem com que a gente tenha que renunciar tanto assim os nossos prazeres, principalmente o nosso bolso, esses mandamentos acabaram. Porém, aqueles que nos são convenientes, não. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá. Netza e Rod. Então é a persistência e humildade na jornada espiritual. Por que persistência e humildade? Bom, persistência eu preciso explicar, né? Porque para a gente adquirir, segundo o nosso entendimento, um certo nível de espiritualidade, a gente realmente precisa, me permite a expressão, ralar bastante. Agora, a humildade é muito interessante, que é o Rod. A humildade em saber... O que é humildade? Nós tivemos uma aula e falamos sobre isso. Humildade é você reconhecer que tudo que você tem vem do Eterno. Isso é humildade. Humildade é você, eu, Radassa, reconhecer que eu só posso dar essa aula aqui porque o Eterno me capacita. Isso não é falar da boca para fora, precisa ser uma realidade na minha vida. Você está participando dessa aula porque você está com tempo livre? Não, você não está participando dessa aula, por exemplo, porque você está com tempo livre. O Eterno te deu tempo livre para você participar dessa aula. Nossa, eu estou tão atarefado, mas eu estou aqui ouvindo a Radassa. Então você não está me ouvindo, ou que a ideia não é ouvir, né? A ideia é você estudar, mas você não está aqui me ouvindo porque você está atarefado. Você ficou atarefado, o Eterno te deu bastante tarefa justamente para você poder ouvir minha aula. Certo? Não é minha aula, é aula. Tá vendo como é que a gente precisa mudar o nosso linguajar? Então são coisas a ser observadas. Eu já falei isso em algum vídeo e me veio à mente agora de novo. Eu tenho uma amiga que a geladeira dela, o motor estragou e ela estava feliz da vida, porque ainda bem que estragou quando eu estava com dinheiro. E na hora, eu nunca tinha parado para pensar daquela forma, assim, não. É porque você estava com dinheiro, é porque o Eterno te deu o dinheiro que o motor da geladeira pôde estragar. Então, assim, é a gente mudar, sabe? Virar aqui a chavezinha para a gente conseguir perceber aquilo que o sagrado quer de nós e para nós. E Malhut, Yesod, né? Yesod em Asiá. E Yesod é a base das nossas relações e conexões com o mundo físico. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês entenderem. E Yesod está aqui, ó. A segunda, é porque meu mouse não vai aparecer para vocês, o ponteiro do mouse, é a segunda sefirá de baixo para cima. Então a gente tem em Asiá só uma sefirá, que é a Malhut, e logo após em Yetzirá é Yesod. Então Yesod, ela concentra, ela canaliza, sabe? Ela absorve todas as demais emanações, tá certo? Desde Keter até ela, para então, se a gente souber abrir esse fluxo, né, abrir a torneirinha, a gente conseguir receber tudo isso em Malhut, que a gente vai manifestar aqui em Asiá. Então, Malhut é isso. Aliás, desculpa, Yesod. Yesod, ela é a conexão, sabe? É ela que abre ou fecha o fluxo Shefa da abundância do sagrado. E aí, em Malhut, a gente vai expressar a expressão plena do divino no mundo da criação. Então, assim, sem entrar no mérito, algumas pessoas, eu vou até dizer equivocadamente, falam assim, mas fulano não é, por exemplo, né, que eu ouço muito, fulano não é crente, e aqui não tem nenhum demérito com qualquer fulano quando que acontece uma situação como essa. Mas por que as pessoas falam assim, poxa, mas fulano não é crente, fulano não é judeu, fulano não é budista, fulano não é... Porque as pessoas, é curioso, sabe? As pessoas, elas, por mais que elas não pratiquem, certo? Elas sempre vão olhar para nós como parâmetro. E aí entra a questão da ética também. Então, como elas vão olhar para nós
e elas vão ver ou não o sagrado em nós. Então nós precisamos ter muito cuidado nesse sentido, porque o sagrado se manifesta ou não se manifesta nesse mundo através de nós. Quando eu digo não se manifesta, nós tivemos uma aula aqui que foi muito interessante, talvez tenha sido o Beriá, não lembro, em que eu mencionei assim, olha, Adão, onde você está? Né? A gente conhece essa expressão quando ele come lá da árvore do conhecimento do bem e do mal e faz lá uma veste para si, o Eterno pergunta. Mas naquela aula, o Eterno me deu um outro insight. Quando ele pergunta a Adão, e a gente sabe que Adão é a humanidade, onde você está? Por quê? Porque o Eterno, se ele é bondade, ok? Vamos pensar só, segundo nossa percepção, só na parte boa. Se o Eterno é bondade, se o Eterno é amor, se o Eterno é paz, por que ao nosso redor não tem bondade, não tem amor e não tem paz? É porque eu, Radassa, não estou manifestando isso. Então é por isso que as pessoas vão nos apontar, não significa que elas estão certas ou que elas estão erradas, até porque, salvo exceções, o parâmetro de julgamento delas não nos importa. Até porque o nosso parâmetro de julgamento é a Torá. Então, assim, elas vão nos acusar, ou vai acusar alguém, mas não é crente, não é judeu, não é israelita, não é natsratim, não é budista, não é espírita, não é kardecista, entende? Por quê? Porque o fato da gente expressar um estilo de vida, elas vão nos cobrar isso. Então, se o mundo tá um caos, a culpa não é da Eterna, a culpa é minha e sua. E aí eu não vou ficar nessa sozinha, tá certo? Se o mundo tá um caos, a culpa é minha e é sua. Por quê? Porque nós não estamos manifestando as sefirot, as emanações do sagrado no mundo. Ok? Então, dando sequência aqui, pessoal, a gente tem em ACA os 4 níveis da ação, que é ação instintiva, ação condicionada, ação consciente e ação divina. Na ação instintiva, o agir sem consciência é baseado em impulsos. Então, uma ação instintiva nada mais é do que impulsividade. A pessoa literalmente, não pensa para agir. Uma das coisas que é bastante falado, pensando em vendas, por exemplo, ou pessoas que são compradoras, não é nem no hábito, não é nem na intenção da compulsão, tá? São pessoas impulsivas. O que a gente fala? Uma orientação, olha só, nossa, eu vi Radassa, tá? Tô passeando no shopping. Ai, que peruca linda, loira, né? Ou verde, ou rosa. Imagina eu vindo dar aula para vocês com uma peruca verde, rosa, loira. Desculpa. Não vamos entrar nesse mérito, né? Sim, você pode me julgar que agora não vai ser pecado porque eu estou te dando essa opção. Não tem como. Eu passo na loja, nossa, que peruca roxa linda, vou comprar para a próxima aula. Radassa, vai dar uma volta no shopping, dá 2, dá 3, dá 4. Não é isso que a gente ensina pro pessoal? Porque assim, pessoas que têm uma compulsão, não no sentido tão literal da palavra, uma compulsão por compra, ou vai descontar as suas frustrações nas compras, o que a gente fala? Olha só, vai dar uma volta. Aí, se você ainda tiver com vontade, você vai lá e compra. Então, isso é para tudo. A gente precisa, tá, pessoal? Estou generalizando aqui o que a gente não faz na psicanálise, mas eu não estou aqui como psicanalista. Então, o que a gente precisa aprender é não ser impulsivo. A gente precisa aprender a pensar antes de tomar de realizar, né? Nem tomar uma decisão. Porque sim, a gente só realiza se tomar uma decisão. Mas a gente precisa aprender a pensar antes. A ação condicionada significa o quê? A comportamentos repetitivos baseados em experiências passadas. Então, eu já tive essa experiência aqui, então eu já sei como funciona, então eu posso fazer novamente. Na verdade, não. Eu acho curioso, sabe? Quer ver um exemplo clássico aqui? Não estava no script. Olha só, Moshe, vou dar 2 exemplos, tá? Moshe, o Eterno fala para ele da primeira vez, o Eterno fala assim para ele, toca na rocha. Ele vai lá, toca na rocha, bate na rocha e verte água. Da segunda vez, o Eterno falou para ele assim, fala com a rocha. Mas Moshe tinha a experiência de bater na rocha e a água sair. Entende? Comportamento repetitivo. A gente tem Shemuel, o profeta Samuel,
quando o Eterno fala para ele ir ungir Shaul, o que acontece? A Bíblia fala que da cintura para cima, ou do ombro para cima, não me recordo, eu acho que é da cintura para cima, não, acho que era Absalão, né, que era da cintura para cima, do pescoço para cima, que ele era o homem mais lindo que existia. Mas Shaul também, eu acho que era não sei se era, ele era todo muito bonito. Enfim, então assim, Shaul era o homem mais bonito daquela cidade, né, naquela situação, de Benjamim, ele era da tribo de Benjamim. O que acontece? Aí o Eterno falou assim, olha só, ele não vai ser mais rei, vai lá na casa de Jessé, ungir outro. Aí a Bíblia fala o quê? Que quando vem o primeiro filho, não lembro se o nome dele era Abinadab, não lembro. Quando vem o primeiro filho, que era lindo, maravilhoso, formoso, um guapo, o que Samuel fala? Opa, tá aí o rei. E o que o Senhor fala? Calma aí, Samuel, muita calma nessa hora, devagar quando não é esse daí não. Consegue entender? Então é isso. Nós temos essa tendência. Eu já tive essa experiência aqui e aconteceu isso. Pode ter sido positivo também. Aconteceu isso, com certeza vai ser positivo. Negativo a gente não faria. Aconteceu isso, então eu vou fazer igual. Não. Para cada ação que a gente faz, para cada tomada de decisão, a gente precisa consultar o sagrado, porque só ele sabe o que é, o que não é, e o fim que vai... Porque ele quer nos dar um fim proveitoso, né? Diz a palavra. O fim que vai dar aquela nossa ação. Aí vem a ação consciente, que são as escolhas feitas com reflexão e propósito. E aí eu faço. E a ação divina, que é agir alinhado com a espiritualidade e a liderança servidora. Que a liderança servidora a gente vai ter como uma belíssima referência o Mashiach, tá? E a propósito, pessoal, falando de liderança servidora, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó, na AIM Academy, nós temos vários cursos que vão, não só cursos, mas também como livros, e-books, conteúdo que vai te ajudar a progredir muito mais. Inclusive, se você quiser participar internamente ou ser membro da nossa comunidade, para ser membro vai estar aqui, ó, seja membro, tá aqui para você ser membro. E se você quiser fazer outros cursos com a gente, ter certificado que vale para a faculdade, por exemplo, tá? Conta como horas complementares. Cada instituição usa o nome, mas horas complementares você já sabe o que é. Então você pode estudar com a gente na AI Academy, que está aí na tela. Bom, a gente tem vou deixar só uma aplicação prática aqui e as demais eu já não vou mencionar, tá? Que é para você que está no YouTube não se sentir órfão. Essa ação, a primeira aplicação prática é a seguinte: avalie em qual nível suas ações estão. É só você voltar lá no que eu acabei de falar. E outra coisa, antes de tomar decisões, pergunte-se: essa ação reflete meus valores mais elevados? Então a gente precisa ter essa consciência antes de ter uma tomada de decisão. Pensando em ACA, voltado aqui para a psicanálise, inclusive, não sei se você sabe, mas dentro da AIM nós temos uma clínica, a Clinicamente Renovada, que a gente tem vários profissionais lá. Eu, inclusive, não sei se quando você quiser fazer, eu vou estar com minha agenda liberada, minha agenda é bem restrita para os atendimentos, mas nós temos profissionais lá que podem te ajudar nessa questão da saúde mental, caso você precise. Então, conectando o ACA com a psicanálise, no nível psicológico, a CA representa o ego e a realidade externa, onde lidamos com os desafios da vida cotidiana. Muitos conflitos internos surgem da desconexão entre intenção, que é a kavaná, e a ação, o que pode gerar frustração, ansiedade e culpa. Essa desconexão, pessoal, deixa eu tentar explicar para vocês. Imagine o seguinte: a gente trabalha muito, aí eu falo como mentora, né? A gente trabalha muito a questão dos nossos valores. Então, quando eu tenho uma tomada de decisão que não está baseada ou fundamentada nos meus valores, gera desconexão. Deixa eu tentar explicar para vocês. Um dos meus valores é liberdade, eu não consigo ficar presa. Então, quando eu fiz um trabalho missionário no Paraguai, eu literalmente surtei,
Por quê? Porque eu estava solta lá, mas assim, a gente estava num mini sítio e não tinha mais ninguém por perto, apesar de que éramos em 4. Então assim, eu surtei, eu fui andando estrada fora para chegar na outra cidadezinha, porque lá não passa ônibus. Então assim, eu me sentia presa. E outra coisa também que aconteceu comigo, quando eu cuidava da minha mãe e da minha sogra, ambas com demência, né? Minha mãe, no caso, Alzheimer, o Alzheimer é demência senil também. O que acontece? Eu não tinha liberdade de escolha. Eu não podia literalmente ir na esquina, porque eu precisava estar com a minha mãe, eu e o meu marido e assim por diante. Então, meu valor é liberdade. Então, eu particularmente, sem entrar no mérito, eu jamais participaria de um Big Brother Brasil, A Fazenda ou qualquer outro reality show, porque eu não consigo ficar presa. Então, se eu tomo uma decisão que vai ser contrária a esse meu valor, vai gerar essa desconexão. E se gerou a desconexão, é óbvio, teremos problemas, tá certo? Então, Freud, ele já dizia que o inconsciente se manifesta na ação. Muitas vezes repetimos padrões destrutivos sem perceber. Vou dar um exemplo aqui para vocês disso. As pessoas, às vezes, elas nem percebem. E geralmente, elas não percebem. E eu vou dar uma expressão aqui que vai caber, que é a autossabotagem. Então, e aí a gente também tem o ato falho, né? O nosso inconsciente, as nossas ações manifestam o nosso inconsciente. Então, assim, quando um ato falho, né? Alguém chama uma pessoa por um outro nome, né? Ou aconteceu uma situação muito interessante, que eu estava fazendo uma célula tem muito tempo atrás, e depois que a gente foi perceber, a esposa queria, mas o marido, pelo visto, não. E aí a gente estava ali, e ele estava só fazendo uma de bom moço, digamos assim, e aí teve uma hora que ele levantou e chutou o puff, sabe? Assim, ele literalmente chutou, mas não foi literalmente do tipo assim, chutou o puff foi para longe, não. Ele chutou o puff disfarçadamente, mas toda a expressão corporal dele dizia que ele não estava afim daquilo, e de fato, duas células depois a gente teve que terminar com o trabalho. Então é disso que eu estou falando, que o nosso encontro, ele nunca quis, estava ali porque a esposa queria, e aí acabou chutando o puff, entre outras coisas que acabaram acontecendo ali. Então, o nosso inconsciente se manifesta nas nossas ações. E a nossa espiritualidade também vai se manifestar nas nossas ações. Radassa, me dá um exemplo, te dou, tá? A Bíblia diz para não roubar. Aí eu vou no supermercado, a menina me dá o troco errado, me favorecendo, é óbvio, eu vou embora para casa. Isso é roubo. Aconteceu uma vez... foi muito engraçado. Engraçado é força de expressão. Eu fui no mercado e a menina me deu... Ela bateu um produto errado, mas eu não tinha visto, e ela me deu um troco a mais. Eu olhei assim, fiquei, sabe assim, zorra total, né? Cara crachá. Eu falei, moça, olha só, a senhora bateu aqui errado. Não, foi no mercadinho. O senhor bateu aqui errado, acabou me dando um troco a mais. Então é isso. Vamos lá, vamos pensar aqui. Ele bateu errado e me deu um troco a mais. Teria dado erro no caixa dele? Não. Por quê? Porque ele computou. Quando fosse fazer o fechamento, não ia dar erro. Então, assim, não é uma questão de que vai dar erro no caixa, essa pessoa vai ter que tirar do bolso. Não foi isso. Porque ele bateu errado, ele não viu, a pessoa não viu e me deu o troco a mais. Isso não tem bênção nisso, não tem brahá nisso. Não existe brahá quando você lesa. Vamos falar bonitinho? Quando você lesa o outro, não existe brahá nisso. Brahá, bênção, só existe quando tem quando é o cumprimento de mitzvah. Ok? Quando é um cumprimento daquilo que o Eterno mandou a gente fazer. Nisso tem brahá. Então, pegar o que é do outro, usurpar o que é do outro, nisso não tem bênção, ok? Então vamos lá. Aplicações práticas de ACA no nosso cotidiano. Como que a gente pode santificar, né, as nossas ações cotidianas? Como que a gente pode manifestar de fato ACA nas nossas ações?
Tudo que nós fazemos no mundo físico pode se tornar um ato espiritual. Tudo pode. Para não dizer que tudo deveria, tá certo? Então, comer, trabalhar, estudar, interagir com os outros, tudo pode ser elevado quando feito com consciência e intenção. E aí a gente tem um provérbio, né? Mishlei 3:6, que diz: em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará suas veredas. Quando fala em todos os seus caminhos, uma coisa que é interessante, no judaísmo, tudo que a gente faz uma brahá. Se a gente come, a gente faz uma brahá. Quando a gente vai dormir, quando a gente acorda, tudo. Em todo o tempo da graça, de Shaul Rachalia, né, Paulo, o emissário, é isso. A gente faz uma brahá, faz uma benção, porque a gente está reconhecendo o sagrado em tudo aquilo. Então, quando terminar esse estudo, por exemplo, eu vou fazer uma brahá, eu vou bendizer ao sagrado por ter terminado. Quando eu comecei, óbvio, né, que eu também orei para que o sagrado abençoasse, e assim vai. Quando eu vou, enfim, tudo, tá? Então, se eu estou com amigos, aconteceu uma coisa muito interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui. Meu marido se formou recentemente e teve um encontro, né, do pessoal do curso dele, né? Um encontro com o pessoal e, óbvio, eu fui. Porém, antes de ir, eu orei, sabe? Senhor, me dê a oportunidade de ser luz lá naquele local. E chegando lá foi muito interessante, porque vi pessoas que eu não conhecia, claro, e com isso surgiram situações que eu pude ser luz, entende? Eu estava não evangelizei, não fiz nada disso, mas eu pude orientar, eu pude auxiliar, eu pude ser luz. É disso que eu estou falando. Não importa, você não tem que, não é essa não é a expressão, desculpa. Você não precisa necessariamente estar o tempo todo como uma pessoa chata, falando, evangelizando. Mas você pode fazer tudo isso com as suas ações. Você pode fazer tudo isso esperando e orando ao sagrado para ter uma oportunidade. Você pode fazer isso comendo pão, comendo uva, ok? Dando bom dia para o seu vizinho. É disso que eu estou falando. Tudo que você faz, você pode fazer para a glória do Senhor. Existem coisas que às vezes não vai dar. Você está numa reunião de trabalho, não tem como você chegar lá, mas tem como você fazer para a glória do Senhor. Desde que você tenha a kavaná, a intenção no seu coração. Bom, a gente pode, não só pode, como a gente deve, elevar o mundo material. O judaísmo ensina que o mundo físico não é um obstáculo para a espiritualidade, mas um meio de revelá-la. O que isso significa, pessoal? Que elevar. Por exemplo, quando a gente vai fazer que eu não tenho aqui, imagina que eu estivesse com um copo d'água, por exemplo, vou falar em português. Antes de beber água ou de comer qualquer coisa, a gente faz uma bênção. Falando especificamente da água, a gente falaria: bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que tudo fizeste pelo poder da sua palavra. Então, eu vou lá e bebo água. Então, beber água é um ato físico, mas esse ato físico, esse ato material, eu estou elevando esse ato. Por exemplo, se eu tenho que... Enfim, tudo, sabe? Tudo que a gente faz, a gente reconhece que estamos fazendo para a glória do Eterno. Tudo. Tudo que a gente faz. Por exemplo, às vezes eu dou lugar para alguém no ônibus, sabe? Eu não dou lugar para alguém no ônibus só porque eu sou educada. Eu dou lugar no ônibus para assim, a tua palavra diz que eu devo honrar pai e mãe. E isso significa também, tem outro versículo lá que fala de cuidar, né? Cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. E aí a pessoa está em pé, ela tem uma necessidade de sentar, ou se a pessoa é um idoso, entende? Quer dizer? Então, assim, tudo que eu faço, tudo não é verdade. Tudo não é verdade, que às vezes eu esqueço. Mas tudo, eu tento fazer tudo para a glória do Senhor. Então, por exemplo, recentemente eu estava indo caminhar e tinha um caminhão na frente, bem assim, debaixo do sinal. E a senhora queria passar e eu estava indo para minha cama. Eu falei: calma aí, senhora, calma aí, deixa eu ajudar a senhora. Aí eu fui, coloquei a mão assim na frente para os carros passarem e consegui ajudá-la a atravessar.
Ela precisava de mim? Não, não sei. Ela me pediu ajuda? Não, mas eu fui lá fazer uma ação. Por quê? Porque cuidar do idoso, nesse caso. Então é isso, tudo que você fizer, procure uma base bíblica, sabe? Faça tudo para a honra do Senhor. Outra questão aqui, claro, pessoal, dentro disso aqui tem várias práticas, tá? E depois, lá na nossa área de membro, vai estar esse conteúdo lá para você ver a prática e automaticamente executar. Outra questão que a gente pode fazer em ACA, que é a ação consciente e responsável. A ACA nos ensina que não basta ter boas intenções, é necessário agir. O mundo é transformado através das nossas escolhas. Ai, a Radassa falando, nossa, eu tenho intenção de acabar com a fome no mundo. Ai, o meu desejo é acabar com a fome no mundo. Mas em compensação, eu não faço nada. Eu não alimento nem o meu vizinho. Como é que eu quero acabar com a fome do mundo? Uma coisa que me dava muita raiva, é real, tá? Quando eu estava no cristianismo, e eu sempre tive um chamado missionário, e a igreja que eu participava, que agora eu não vou mencionar o nome por questões de ética, sempre tinha cultos maravilhosos de missões. E aí o que acontecia? No culto de missões tinha 500 mil pessoas que iam lá na frente dizendo que ia aceitar o chamado missionário, blá, blá, blá. E quando chegava no domingo seguinte, quem estava lá para o evangelismo? Na sexta-feira à noite, quem estava lá para o evangelismo? As mesmas meia dúzia de gatos pingados. E aquilo me deixava com raiva. Claro que hoje eu entendo, ok? Hoje eu entendo. Mas eu estou falando disso. Não adianta não adianta simplesmente a Radassa dizer, eu tenho intenção de acabar com a fome no mundo, mas em compensação não consegue doar, por exemplo, R$30 de tzedakah, que seja, deixa aqui o nosso Pix, tá? Caso você queira enviar só de tzedakah. Mas em compensação, eu não contribuo com R$30, por exemplo, para o Médicos Sem Fronteiras. Como é que eu quero acabar com a fome no mundo? Eu quero acabar com a fome no mundo, mas em compensação eu não dou R$1 de oferta, né? Que é de tzedakah, que a gente chama. Não faz sentido. Então, assim, eu quero acabar com a fome no mundo, mas não faço nada, então não é isso. Então, o que precisa acontecer? Eu preciso ter uma ação consciente. Eu não posso ter só boas intenções. Como diz o ditado, me permita utilizá-lo aqui, de boas intenções o inferno está cheio. E claro que a percepção judaica de inferno é outra, que eu não vou entrar no mérito agora, é apenas uma maneira da gente ilustrar o que estamos dizendo. Bom, Jacob, Tiago 1,22, essa referência eu quero falar. Ele fala assim, olha, não é suficiente ouvir a palavra, mas é necessário praticá-la. Numa tradução diferenciada, vai dizer, não sejais somente ouvinte da palavra, e sim praticante. Tá certo? Finalizando essa parte, o quarto tópico é trabalho com propósito. O conceito de avodá, que significa tanto trabalho como serviço espiritual, ensina que até mesmo os esforços diários podem ser um canal de conexão com o Criador. E aí a gente tem uma referência muito legal em Shemot 9, que vai falar do Shabat, mas ele fala assim, Shemot é Êxodo 20, versículo 9, Passuque 9, perdão, tá? Shemot 20, Passuque 9, diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Olha só, o Eterno diz o seguinte, olha, você tem 6 dias da semana para você fazer o que você quiser. O 7º dia é meu. Nele você tem que fazer o que eu quero. Eu diria até que é injusto, né? O Eterno nos deu 6 dias pra gente fazer o que a gente quiser. Faz o que você quiser em 6 dias. É claro que aqui, isso aqui, faz o que você quiser. Cuidado, tá? Cuidado. Faz o que você quiser em 6 dias. Mas o 7º dia, que é o Shabat, é meu. Então, eu tenho 6 dias para fazer o que eu quero. Diz a palavra. A minha pergunta vai ser, e o que eu quero fazer? Ok? E o que eu quero fazer? Então, se eu tenho 6 dias para trabalhar, para fazer toda a minha obra, fazer todo o meu avodá, todo o meu trabalho, já que avodá também é serviço espiritual, além do Shabat, eu também tenho 6 dias para fazer todo o meu trabalho espiritual. Então, eu tenho 6 dias para poder santificar. Falei errado. Não está certo, mas está errado. Eu tenho 6 dias para elevar
esse mundo espiritual. E elevar também é santificar, tá ok? E quinto tópico é o Tikkun Olam. Eu acho que eu nunca falei para vocês sobre esse conceito de Tikkun. Tikkun é reparação. Existem dois tipos de Tikkunim, né, de reparações, que é a reparação pessoal, tá? E a reparação do mundo. Então, quando a gente, por exemplo, você está aqui hoje, acredito sinceramente que pelo menos um insight você teve. Talvez até um puxão de orelha que a Ruach HaKodesh pode ter te dado. Então, o que vai acontecer? Você já sabe que você precisa melhorar em alguma questão. Esse melhorar em alguma questão que é exatamente o que? É a sua reparação. Então, existe a reparação pessoal e existe a reparação, né, do mundo, que é o Tikkun Olam. E aí, nisso, se lembra que eu falei da parábola dos talentos lá atrás? O Eterno te deu talentos para quê? Para você reparar o mundo. Então, existe um povo, não estou falando de África, Europa, nada disso. Existe um povo, existe um grupo, existem ovelhas, tá? Existe Talmidim que o Eterno tem para que você possa cuidar. E aí, para isso, você precisa o quê? Simplesmente, e fazendo isso, o que acontece? Você vai reparar o mundo. Então, o propósito final de ACA é a transformação do mundo físico em um reflexo de luz, da luz divina. Pois a terra se encherá do conhecimento de Adonai, como as águas cobrem o mar, diz Yeshayahu, Isaías 11:9. Para a gente concluir o nosso estudo e entrarmos na meditação, viver ACA com propósito, esse é o objetivo, tá certo? O mundo da ação não é um local de exílio espiritual, mas sim o palco onde a presença divina deve ser revelada. Nossa missão é agir com consciência e intenção, elevando cada aspecto da existência ao serviço do Criador. Então, eu vou ter uma citação que me vem à mente aqui agora, que não está no estudo, mas quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Eterno. Ok? Então, uma pergunta para deixar aqui para reflexão, mas tem outras aqui no nosso material, mas eu vou deixar só uma. Hoje, exatamente hoje, ou nem vou falar hoje, agora, minhas ações refletem a luz divina no mundo? Então, essa é a pergunta que fica para que a gente possa avaliar como está o nosso nível em ACA, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai partir para a meditação. Vou dar só uma pausa aqui de 2 segundinhos. Você não vai perceber, né? Mas, enfim, a gente vai dar uma pausa para a nossa meditação. Enquanto isso, tá? Eu vou pedir para você já ir procurando um local confortável, que você tenha silêncio, que não pode ser no banheiro. Essa meditação todos poderão fazer. Eu falo especificamente das mulheres, porque a gente não vai utilizar o nome do sagrado, então você vai poder fazê-la com muita tranquilidade. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui a árvore da vida para que você possa visualizar. Então vamos nós, sente-se confortavelmente, coloca os pés paralelos, tá? Não faça deitado, não faça com a perna cruzada, senta-se de maneira confortável, tá bom? Procure aí de fato um local confortável para você, que tenha silêncio. Então vamos lá. Nessa meditação eu vou precisar que você visualize, tá? A chama de uma vela branca. Eu ainda estou só te dando as instruções para a gente se preparar para a gente de fato começar. Eu só preciso que você tenha em mente agora, tá? Visualize aí uma chama de uma vela branca acesa, representando a luz divina descendo ao mundo de ACA. Pode fechar os olhos tranquilamente, tá? Agora você vai respirar, tá? Com os olhos fechados, você vai respirar profundamente, inspirando pelo nariz, segura o ar 2, 3 segundos e solta pela boca, expirando pela boca. Você vai repetir mentalmente a palavra Hineni.
Hineni significa eis-me aqui. E aí você vai estar se colocando à disposição do Eterno. Ok? Então vamos lá. Diz a palavra do sagrado o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Está lá em Matitiahu, Mateus 11, 28. Então vamos lá. A gente vai fazer agora uma respiração da árvore da vida. Se você ainda não tem essa visão clara dentro de você, você pode abrir os olhos e visualizar a árvore da vida que está na sua tela. Visualize-se no centro da árvore da vida, que é o Etzraim, que conecta os mundos espirituais ao mundo físico. Agora você vai respirar profundamente, sentindo a energia subindo dos seus pés até o topo da cabeça, como se estivesse ascendendo pelos mundos da Cabala, que é o mundo de Asiá, de Yetzirah, de Beriá e de Atzilut. Segure o ar por 2, 3 segundos, sentindo-se envolvido pela luz divina. Aí você vai expirar lentamente, trazendo essa luz de volta ao mundo físico. Repita essa respiração 7 vezes, que você vai estar representando as 7 sefirotes emocionais. Agora, a gente vai fazer a conexão com o mundo de Asiá. Concentre-se no mundo da ação. Imagine que seus pés estão enraizados no solo, absorvendo a energia divina e ancorando-a no mundo físico. Diz a palavra do sagrado em Yeshayahu, Isaías 66:1. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Agora você vai visualizar uma luz dourada descendo dos céus e se conectando à terra através de você. Cada célula do seu corpo começa a irradiar essa luz. Agora, imagine suas mãos brilhando. Elas representam a ação divina no mundo. Se você puder, fale em voz alta, com um som bem imponente e convincente. Eu sou um canal da luz do Criador. Minhas ações elevam a Asiá. Mais uma vez, se você quiser, você pode colocar a mão no peito, bater no peito, fique à vontade. Eu sou um canal da luz do Criador. Minhas ações elevam a Asiá. Mais uma vez, forte se você puder. Eu sou um canal da luz do Criador. Minhas ações elevam a Asiá. Agora que vamos para o terceiro passo, a gente vai fazer uma conexão com o Mashiach. Agora, visualize uma presença radiante diante de você. Essa presença é o Mashiach, aquele que traz a redenção e a restauração. Ele é a manifestação viva do amor e da liderança servidora. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Yohanan 8:12. Agora você vai fazer a seguinte visualização. Imagine uma luz azul celestial envolvendo todo o seu corpo. Você sente uma paz profunda e um propósito maior preenchendo o seu coração.
O Mashiach toca suas mãos e diz: vá e haja com amor e justiça no mundo. Se você puder, repita em voz alta. Eu sou parte do Tikkun Olam, que é a restauração do mundo. Minhas ações manifestam a presença do Mashiach em Asiá. Mais uma vez, eu sou parte do Tikkun Olam. Minhas ações manifestam a presença do Mashiach em Asiá. Mais uma vez e mais convincente, eu sou parte do Tikkun Olam. Minhas ações manifestam a presença do Mashiach em Asiá. Agora o quarto passo dessa meditação, que é a manifestação final. Agora, coloque a mão sobre o seu coração e sinta a energia do Criador fluindo dentro de você. O Mashiach disse: o reino de Elohim está dentro de vocês. Isso está em Lucas 17, 21. Agora, veja-se cumprindo sua missão com integridade e propósito. Sinta a alegria de ser um agente de transformação no mundo. Imagine a Terra sendo preenchida por uma luz infinita. Agora, repita em voz alta comigo essa afirmação final. O Mashiach vive através de mim. Eu manifesto a luz divina no mundo físico. Mais uma vez e mais alto. O Mashiach vive através de mim. Eu manifesto a luz divina no mundo físico. Mais uma vez, mais convincente. O Mashiach vive através de mim. Eu manifesto a luz divina no mundo físico. Para encerrar, abra os olhos lentamente. Agradeça ao Criador dizendo: Baruch atah Adonai, Boré Haolam, que significa: bendito és tu, Senhor, Criador do universo. Então, vamos lá só em hebraico. Baruch atah Adonai, Boré Haolam. Mais uma vez. Baruch atah Adonai, Boré Haolam. Agora, leve essa conexão para a sua vida diária, lembrando-se de que cada ação sua pode ser um reflexo da luz do Mashiach em Asiá. Repita essa meditação sempre que precisar realinhar sua ação com a espiritualidade e o propósito divino. E o ideal é que você faça essa meditação todos os dias dessa semana. Levando em consideração que cada aula ela é semanal, a ideia é que você sempre repita a meditação que a gente está fazendo aqui todos os dias até a próxima aula. E claro, você, quando for fazer, pausa o vídeo, espera o seu tempo para poder assimilar tudo o que está acontecendo. Sugiro que você escreva ou grave todos os insights que você teve e principalmente que você verbalize. Que essa conexão fortaleça a sua jornada. Shalom, shalom e até a próxima aula, onde a gente vai ver o alfabeto Aleph Bet.